estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Pegue a sua Bíblia de papel aí, seu caderno de anotação, se desconecte de tudo. Vamos estar conectados nesse tempo que eu creio vai ser uma bênção. Lembrando a você que esse tempo não anula ou não substitui o nosso tempo de comunhão com a igreja. Esse discipulado é para o nosso crescimento, mas nós precisamos da igreja de Jesus. Eu vou ler o primeiro versículo da base bíblica de hoje, que está em 1 Pedro 4,10, e os outros, você pega a sua Bíblia, dê uma pausa no vídeo, leia, solta o vídeo e a gente continua, tá bom? Eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então vamos orar para que a gente possa começar o nosso tempo de hoje com o tema o que a Bíblia diz sobre o ministério. Todos nós temos um ministério e precisamos exercê-lo aqui nessa terra. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Abençoa a nossa vida e tudo aquilo que nos envolve. Nos usa no ministério que o Senhor nos confiou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A nossa base bíblica de hoje é Efésios capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou das várias formas que a graça de Deus se revela a nós. Então, Deus nos confiou um ministério, um dom, e nós precisamos exercê-lo, como? Servindo uns aos outros. O ministério está totalmente ligado com o outro. Não existe um ministério que eu não sirva a ninguém, que eu não toque em ninguém. Isso não existe. Sempre o meu ministério, que eu vou estar servindo a Deus, eu vou estar diretamente tocando em alguém, servindo alguém. Isso é ministério. E nós precisamos e vamos entender o que a Bíblia diz sobre o ministério para que cada um de nós possa exercê-lo na nossa igreja local. Não tem como eu ter um ministério se eu não executá-lo na minha igreja local. Então o ministério está conectado com uma igreja local. Lógico que há ministérios que eu servirei fora, não quer dizer que sempre serão dentro. Serão às vezes ministérios fora, mais conectados, debaixo da bênção, debaixo da oração, do cuidado da igreja local. Então, o ministério no grego, a palavra no grego é diáconos, que significa servir. Então, a palavra ministério já está ligada ao serviço. É usar o que Deus tem me dado para servir a Ele e a necessidade dos outros. Então, preste atenção. Ministério, eu sirvo a Deus suprindo a necessidade dos outros, seja elas necessidades em que área for. E nós ministramos ou servimos em 3 direções. Para o Senhor, abra e leia, por favor, Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Olha aí, servindo eles ao Senhor. Então nós ministramos ou servimos ao Senhor ou para o Senhor. Segunda direção, para outros crentes, Hebreus 6:10. Leia, por favor. Olha aí, servindo aos santos, aos outros crentes. E na terceira direção, para os não crentes, Mateus 5:13. Sal da terra, servir a outros crentes é cuidar, o nosso serviço vai ajudar, preservar, gerar sede em outras pessoas, nos não crentes, como sal dessa terra. Mas além dessas 3 direções, para o Senhor, para os santos e para os não crentes, nós servimos também em 3 áreas de necessidade. Nós ministramos também em 3 áreas de necessidade. A necessidade física das pessoas. Leia, por favor, Mateus 25, 35 e 36. Olha só o que está dizendo aí. Jesus está falando, eu tive fome, eu tive sede e vocês me deram.
eu não tinha com que me vestir, e vocês me cobriram, e vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Estava enfermo, e vocês oraram por mim. Então, o que a gente faz às pessoas, as necessidades físicas das pessoas, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Jesus está dizendo isso: quando você faz a alguém, você faz a mim. Então, as necessidades físicas das pessoas, e existem necessidades físicas que não podem esperar. Vamos orar, irmão. A pessoa está com fome, a pessoa está com frio, está sem ter o que vestir. Vamos orar? Precisamos agir, precisamos suprir essa necessidade, servir ou ministrar dentro dessa necessidade. A maioria das nossas igrejas tem lá o seu ministério de compaixão, onde recolhem alimentos para montar cestas básicas, roupas para doar. Então nós precisamos ministrar as pessoas nas suas necessidades físicas. Quem tem fome, entenda, não precisa de oração, precisa de alimento. Então nós precisamos suprir essa necessidade ministrando através disso. Estamos aqui em nome do Senhor para suprir a sua necessidade. Deus nos mandou aqui porque Ele ama a sua vida. Estamos ministrando. Mas também, leia por favor, Mateus 10, 42. Olha aí, Jesus está falando, se você der um copo de água, você será recompensado. Um copo de água fria, você será recompensado, porque as pessoas têm necessidades físicas e nós precisamos ministrá-las nas suas necessidades físicas. Outra área de necessidade, as necessidades emocionais das pessoas. Leia, por favor, 1 Tessalonicenses 5,14. Olha aí. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. As necessidades emocionais das pessoas. Pessoas vão estar tristes, pessoas vão estar de luto, pessoas vão estar desanimadas, fracas, emocionalmente abaladas, fragilizadas, e nós precisamos ministrar nas suas necessidades emocionais. O texto diz que nós possamos cuidar, advertir aqueles que estão fracos, desanimados, aqueles que estão tristes. Nós precisamos ministrar nas emoções. Inclusive, o tempo que nós vivemos, as emoções têm sido uma das áreas de maior ataque de Satanás. Ele sabe quando as nossas emoções estão abaladas e ele ataca. E ele tem atacado com muita força nas emoções das pessoas, gerando muitos problemas, muitas síndromes, muitos complexos. Entenda, os problemas emocionais não são necessariamente espirituais ou ataques espirituais, mas dentro dos problemas emocionais, Satanás ataca para potencializá-los ou aumentar o problema emocional que nós já estamos enfrentando. Seja ele um ataque espiritual ou somente um problema emocional, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos ministrar as pessoas nas suas necessidades emocionais. Uma outra necessidade que nós precisamos ministrar, as necessidades espirituais das pessoas. Leia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18. Olha aí. Deus nos reconciliou para nós sermos usados no ministério da reconciliação. Pessoas estão distantes de Jesus, pessoas estão afastadas de Deus, pessoas estão sem Jesus. E como nós precisamos, a necessidade espiritual delas é uma realidade. E nós somos aqueles que irão ministrar nas necessidades espirituais. E leia, por favor, também Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Olha aí. Que nós possamos advertir, ensinar e apresentar essas pessoas para que elas sejam fortalecidas e se tornem alguém melhor. Nós somos ministros que ministram a necessidade espiritual das pessoas. Aqueles que estão chegando, aqueles que estão fracos espiritualmente, somos nós
a resposta de Deus através da nossa ministração na vida dela. Você vai conseguir, você pode, eu vou orar por você, vamos orar juntos, ore com ela, dê uma palavra a ela, de acordo com a necessidade espiritual dela. Você é um ministro de Deus. E agora deixa eu falar para você sobre o propósito do ministério. Nós somos um corpo. Cada um individualmente é parte desse corpo. Você sozinho está morto. E você sem o outro pode morrer também. Então nós nos completamos. Alguém é uma mão, outro é outra. As duas lavam o rosto. Então nós somos o corpo de Cristo. O que é o ministério? Quando eu, junto com outra pessoa, abençoamos alguém, lavamos o rosto. Isso é ministério. Cada um de forma separada é necessário. Uma mão só vai fazer, mas com muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Então nós precisamos nos unir para que possamos juntos executar a obra para o benefício do corpo de Cristo. Então o propósito do ministério é que o corpo de Cristo seja abençoado e suprido em todas as suas necessidades, como eu falei, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Quando nós unimos os nossos ministérios, nós servimos ao corpo de Cristo. A igreja é o corpo. A igreja, repetindo, você individualmente é um membro desse corpo e juntos nós somos esse corpo aí perfeito, o corpo de Cristo que trabalha para o Senhor, onde Jesus é o cabeça. Então, nós precisamos aí entender que cada um é importante para o serviço do corpo. Cada um de nós é importante para o serviço do corpo. E entendendo isso, nós vamos nos unir para servir no ministério. Agora, deixa eu falar para você a prioridade do ministério. Algumas direções aqui para que você entenda por que é tão importante o ministério. Você é criado para o ministério. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10. Leia, por favor. Olha aí. Você foi feito por Deus, criado para as boas obras. Que antes de você nascer, Deus já tinha te preparado para isso. Então nós nascemos para o ministério. Nós fomos criados para um ministério. E antes de nós nascermos, na verdade, nós nascemos por causa disso. Para suprir essa necessidade. E quando você, ou eu, ou alguém não supre, não vive para o que nasceu, é como se a gente estivesse falando para Deus que foi um desperdício termos nascido. Deus nos criou para algo e a gente não está fazendo aquilo para o qual nós fomos criados. É a mesma coisa que alguém criar de repente uma caneta e essa caneta não for usada para escrever, for usada para outros fins. Está desperdiçando todo o material de tinta que foi colocado dentro dela porque ela não escreve. Então, quando você não executa o seu ministério, não serve no ministério, você está desperdiçando aquilo que foi colocado dentro de você. Olha que coisa mais poderosa e importante para nós entendermos. Há algo dentro de nós que precisa sair, que é o ministério. Segundo, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou salvo para o ministério. Você é salvo para o ministério. Leia, por favor, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Olha aí. Nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, a um santo serviço, a uma santa obra. Deus salvou você. Não é para você ficar esperando Jesus voltar, não. Agora só vou ficar aqui sentadinho no meu banco esperando a volta de Jesus, não. Tem uma vocação, um ministério, um serviço, uma obra para você executar, para você fazer. E isso é urgente. Somos salvos para servir. Você é salvo para servir, não para ser servido. Você é salvo para servir.
Terceiro coisa para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou chamado para o ministério. Você é chamado para o ministério. Leia, por favor, Efésios 4:1. Olha aí, ande de uma forma digna da qual você foi chamado, para a vocação que você foi chamado. Execute o seu ministério de uma forma digna. Você foi chamado para isso. Leia também, por favor, 1 Pedro 2:9. Olha aí. Você é uma geração escolhida por Deus. Você é alguém escolhido por Deus. Deus te tirou das trevas, te trouxe para a luz. E você é uma geração eleita, escolhida por Deus. Então, entender que você é chamado para isso é mudar a nossa percepção de como viver a vida. Deus te salvou, Deus te chamou para você ser um ministro dele, servir a ele. Então nós precisamos sair dessa posição de comodidade, precisamos sair dessa posição de indiferença, não podemos ficar aí. Quarto, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou equipado para o ministério, você é equipado para o ministério. Leia, por favor, 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Olha aí. Sendo hospitaleiros uns com os outros, servindo uns aos outros. O texto básico que a gente leu. Conforme o dom que nós recebemos, para executarmos aí, cumprimos a multiforme graça de Deus. Então, Deus te deu um dom. Deus te deu uma capacidade. E você tem tudo que você precisa para executar o ministério. Você tem uma igreja que ensina a palavra, você tem a Bíblia para você aprender mais, você tem esse discipulado que você está crescendo, você tem o Espírito Santo que vai te capacitando, você tem oportunidades para crescer mais. Isso é tudo que você precisa. Você tem já algo dentro de você que Deus já colocou para você executar o ministério. Pastor, mas eu ainda não sei o que é. Você precisa buscar a Deus. Comece a servir. Comece a servir. Quando a gente vai servindo, daqui a pouco a gente vai descobrindo a área. Mas vou servir aonde? Comece fazendo o que você sabe. Eu comecei arrumando cadeiras na igreja, arrumando os bancos da igreja. Eu não sabia fazer nada. Então eu arrumava os bancos da igreja. Eu vou arrumar aqui, que é o que eu consigo fazer, é o que eu sei fazer. Eu ia arrumar, até hoje eu faço isso. E eu ia lá arrumar os bancos da igreja, via que estava um pouquinho desalinhado, ia lá alinhar, limpava a igreja. Daqui a pouco eu já estava ajudando alguém, daqui a pouco eu já estava fazendo outra coisa, daqui a pouco eu já estava abrindo um culto, daqui a pouco eu já estava pregando ali poucos minutos. E Deus vai nos mostrando. Deus vai nos direcionando. Enquanto a gente está servindo, nós vamos sendo direcionados por Deus, mas você já tem dentro de você o que você precisa. Quinto, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou autorizado para o ministério. Você tem a autorização de Deus para o ministério. Leia, por favor, Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 e 19. Olha aí. Deus já nos deu autoridade para nós ministrarmos. Você já tem uma autoridade. Autoridade é uma autorização de Deus para você ministrar vidas. Então, ministrar outras pessoas. Então, quando nós entendemos que Deus já confiou em nós uma unção para nós fazermos a obra dele, nós executamos. Claro que tudo isso debaixo de autoridades espirituais, debaixo da bênção de Deus, através de pessoas que nós vamos executando. Às vezes nós precisamos ser tratados em algumas áreas e Deus vai usar pessoas para nos tratar. Mas leia também, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Somos embaixadores, representantes de Deus aqui nessa terra. Então, nós somos esses representantes de Deus, onde Deus vai nos usar para reconciliar as pessoas com Ele. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Sexto, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou encomendado para o ministério.
sou escolhido para o ministério. Você é alguém escolhido para o ministério. Alguém, Deus confiou o ministério. Leia, por favor, Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha aí. Jesus está falando, vocês precisam ser igual a mim. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós somos encomendados, escolhidos, nascemos para servir a outros, para que outros sejam salvos. Leia também, por favor, Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 17. Olha esse texto, quando Paulo está dizendo para os cristãos em Colossenses, e aqui especificamente para um cristão lá em Colosso: cumpra o ministério que você recebeu. Cuida do ministério que você recebeu. Cumpra esse ministério. E isso não é só para aquele cristão lá, mas é para mim e para você também. Cumpra. Cuide do ministério que você recebeu da parte de Deus. Sétimo, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou preparado para o ministério. Você é preparado para o ministério através da palavra, através da presença de Deus, através do Espírito Santo, da escola dominical, desse discipulado. Tudo que acontece na nossa vida, os cuidados de Deus, as provações, os ensinamentos, as direções através de pessoas, tudo isso é uma preparação para o ministério, as provas, as bênçãos. Deus está nos preparando para o ministério. Leia, por favor, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. Olha aí, Deus mesmo concede, aí ele vai separando apóstolos, mestres, pastores. Então, para quê? Para o aperfeiçoamento. Então, Deus nos prepara com as coisas que acontecem na nossa vida, as provas. Lembra o que diz lá em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acha que quando acontece algo para nós é só para a gente ter mais fé? Não, é uma preparação para o ministério. Tudo que nos acontece vai fortalecer a nossa fé, mas vai nos preparar para o ministério. Amanhã, aquilo que aconteceu com a gente ontem, nós vamos usar com alguém amanhã. Nós vamos ser uma resposta para alguém amanhã. Você está sendo preparado para o ministério o tempo todo. E você deve também buscar essa preparação, estudando, fazendo um seminário, lendo mais a Bíblia, orando, participando da escola dominical, jejuando. Isso tudo é preparação para o ministério. O oitavo, para nós entendermos a importância do ministério na nossa vida, a prioridade do ministério na nossa vida. Sou parte do corpo de Cristo que necessita de ministérios. A igreja, o corpo, precisa do ministério que Deus confiou a você. Entenda isso em nome de Jesus. O ministério sempre funciona dentro do contexto da igreja. Não existe ministério desconectado da igreja. Não existe. Não existe ministério desconectado de uma igreja local. Leia, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Olha aí. Somos corpo, individualmente membros. Como é que eu, como ministro, não estou conectado com nenhuma igreja? Isso não existe. É um trabalho social, não tem nada de ministério nele. Trabalho social que o mundo também faz, não tem nada de ministério nele. O ministério está conectado com alguma igreja local, ainda que eu sirva fora da igreja. O meu ministério seja fora da igreja. Eu faço evangelismo na rua, eu evangelizo moradores de rua, eu evangelizo outras pessoas, independente, mas eu estou conectado a uma igreja local, debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de uma conexão, de uma oração da igreja. Eu estou conectado com a igreja local. Leia, por favor, Mateus capítulo 9, versículo 36 e 37. Olha só o que o Jesus está falando aí na palavra de Deus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Há uma multidão precisando, mas as pessoas são poucas. E por isso nós
entendemos que nós somos parte de uma igreja que necessita de ministérios, do seu ministério. Não seja omisso nisso. 9, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Sou responsável por meu ministério. Você é o responsável por seu ministério. Não coloque ou não passe a responsabilidade do seu ministério para ninguém. É sua responsabilidade. Leia, por favor, Romanos 14, 12. Olha o que está escrito aí. Hoje a gente está lendo muito a Bíblia. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar contas a Deus do seu ministério. Leia, por favor, Mateus 25, do 14 ao 30. A parábola dos talentos. Deus vai pedir conta. E aí? Onde é que está o talento que eu confiei nas suas mãos? Ah, Senhor, eu enterrei. Enterrou. Servo mau e negligente. Apartai-vos de mim. Perceba que Deus manda esse servo que enterra o talento para longe, para fora. Agora, aquele que executou, perceba que aquele que Deus confiou o talento ali, ele trabalhou para multiplicar. Então entenda, enquanto você trabalha em algo, outras coisas começam a surgir nas suas mãos. Então eu que comecei arrumando cadeira, continuo arrumando cadeira até hoje. Mas hoje eu prego, hoje eu ensino, hoje eu dou aula. Perceba que os talentos foram sendo multiplicados e eu descobri o meu ministério, mas eu comecei com um. Então eu estou esperando aqui para descobrir qual é o meu ministério. Comece a servir em algo e continue. Ah, não descobri, continue. E mesmo depois que descobrir, não precisa abandonar isso, continue. Às vezes a gente é deslocado por Deus vai mexendo, mas os talentos vão aparecendo, o ministério vai sendo revelado a partir do momento que eu começo a servir. Se eu enterrar, não, eu vou ficar esperando aqui, guardar, porque Deus, né, Deus, eu não posso fazer a obra do Senhor relaxadamente, então eu vou esperar descobrir o que Deus tem para mim através de mim. Enterrando talento. Você é responsável pelo seu ministério. Não passe a responsabilidade para ninguém. 10º e último, para nós entendermos a prioridade do ministério na nossa vida. Serei recompensado por meu ministério. Entenda, há uma recompensa para todos aqueles que executam o ministério. Há uma recompensa. Leia, por favor, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24. Tudo que você fizer de coração, não para os homens, apesar da gente estar servindo pessoas, mas para Deus, esteja ciente que você vai receber a recompensa do Senhor. Esteja certo que você vai receber a recompensa do Senhor, porque é Cristo, é Ele que você está servindo. Mas eu fiz para as pessoas e as pessoas nem falaram obrigado, pastor. Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Eu fiz um monte de coisa na igreja, ninguém reconheceu, falaram o nome de todo mundo lá, só não falaram o meu nome, esqueceram que eu que mais trabalhei. Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Leia, por favor, Mateus capítulo 25, versículo 23. Ô servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entrai-vos pelas portas do reino, entrai para a alegria do teu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Deus está vendo o seu trabalho no Senhor, nunca é em vão. Lá em 1 Coríntios está escrito isso, o seu trabalho no Senhor nunca é em vão. Então há uma recompensa para todos aqueles que executam o ministério. Não fique esperando aplauso. A Bíblia fala que aqueles que buscam aplauso já receberam a recompensa. Os fariseus buscavam os aplausos. A recompensa deles já tinha sido ali. Mas quando nós servimos, independente das pessoas nos agradecerem ou não, nós receberemos do Senhor a nossa recompensa. Lógico que é justo você honrar as pessoas que ministram. Se você puder, sempre agradeça alguém depois que ela pregar algo que abençoar a sua vida, depois do ministério de louvor, das meninas, das pessoas que ministram ali em alguma área da portaria, seja em que área for, dança se tiver aí na igreja, seja em que área for da intercessão. Olha, obrigado pela sua vida, por você ministrar a minha vida, muito obrigado.
Deus abençoe mais. Ore por essas pessoas. É justo, é bonito fazer isso. Mas se ninguém fizer com você, entenda, a sua recompensa vem do Senhor. Eu estou aqui para desafiar a você e chamar você a servir no ministério. Sirva no ministério, independente da gratidão das pessoas, do obrigado das pessoas, faça. É certo que muitas pessoas não vão reconhecer, muitos serão ingratos, muitos irão embora, ainda vão falar mal da gente. Não tem problema, você está fazendo, eu estou fazendo, nós estamos fazendo para o Senhor. O que as outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer a você não deve fazer você parar. Eu recebi muita ingratidão, por isso eu não quero mais fazer. Não, você está fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus. Continue no ministério, continue entregando aquilo que Deus te confiou. Há algo dentro de você que Deus colocou que outras pessoas precisam. A caneta precisa escrever para revelar a cor da sua tinta. Você precisa ministrar para revelar o ministério que você tem dentro de você. Você precisa servir para revelar o ministério que Deus tem dentro de você. Comece a servir e daqui a pouco o seu ministério será revelado e você vai ser um ministro de Deus para abençoar muitas vidas, eu tenho certeza. Eu quero desafiar você a continuar caminhando no seu processo de maturidade cristã, de crescimento espiritual, de serviço a Deus. Não pare, continue. O nosso ministério depende do nosso crescimento constante. E quando você executa o seu ministério, o corpo de Cristo vai estar mais saudável através da sua vida. E é isso que Deus tem para nós e através de nós. Fazendo assim, todos nós, cada um de nós, estaremos andando nos passos de Jesus, que veio nessa terra servir, cumprir o seu ministério, e nós queremos também fazer o mesmo nos passos de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza, nós já não somos mais os mesmos. Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida e a sua família.